Graças a Deus, irmãos. Vamos nessa manhã estudar capítulo 26 de Provérbios, dos versos 3 a 12, que diz o seguinte: O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas dos insensatos. Não respondas ao insensato segundo a sua estultice, para que não te faça semelhante a ele. Ao insensato responde segundo a sua estultícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. Os pés corta e o dano sofre. Quem manda mensagem por intermédio do insensato. As pernas do coxo pendem bambas. Assim é o provérbio da boca dos insensatos. Como que atira pedra preciosa num montão de ruínas, assim é o que dá honra ao insensato. Como galho de espinhos na mão do bêbado, assim é o provérbio na boca do insensato. Como um flecheiro que a todos fere, assim é o que assalaria os insensatos e os transgressores. Como o cão que torna ao vômito, assim é o insensato que reitera a sua estultícia. Tens visto a um homem que é sábio a seus próprios olhos? Maior esperança há no insensato do que nele. Oremos, ó Deus, nos ajuda, nos ensina, nos capacita para que possamos ensinar a Tua palavra, para que possamos aprender, para que possamos transmitir e viver conforme a Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, o livro de Provérbios, especialmente o capítulo 26, vai nos trazer o que é ou como encontrar, perceber o caráter de uma pessoa. Para o Aurélio, o que significa caráter? Diz: qualidade inerente a uma pessoa, o que distingue de outra pessoa, traços psicológicos, o modo de ser, de agir de uma pessoa, uma índole. Por que não podemos encontrar ou esconder o nosso caráter? Porque caráter é a característica, é a nossa marca, é o que somos. Por isso, irmãos, que podemos dizer que caráter é o nosso modo de ser. Não se compra, não se vende e nem tampouco podemos esconder ou mostrar que somos uma pessoa de caráter. Então, a falta de caráter no ser humano é um problema sério. O que me preocupa é o fato de o indivíduo vir do mundo, se dizer cristão, que aceitou Jesus lá no mundo, e agora, dentro da igreja, ele diz que é salvo. Ele diz que Jesus transformou a sua vida. Ele diz que Jesus agora vive nele, que o Espírito de Deus habita nele. Diz que é uma nova criatura. Ele canta. Ele diz que Jesus mudou o seu viver. Será que o Evangelho, por si só, não é mais capaz de transformar o coração do homem
por mais endurecido que ele esteja, a resposta é sim. O Evangelho pode mudar. O Senhor Jesus pode conceder um caráter verdadeiro a um cristão. O problema é que muitos vêm para a igreja e não percebem a diferença que há na igreja em relação ao mundo. Então, irmãos, podemos aqui tirar algumas lições práticas do ensino do livro de Provérbios. Estudar Provérbios, irmãos, é compreender a vontade de Deus na vida de todo cristão, de todo verdadeiro cristão. Então, como podemos reconhecer o caminho dos tolos? Há vários tipos de atitude as quais podemos classificar como sendo tolice, de acordo com o livro de Provérbios. Veja bem, irmãos, em primeiro lugar, o caminho dos tolos ele é marcado pela impulsividade. O sábio, ele é um homem cauteloso. Ele mede a consequência dos seus atos, enquanto o tolo, o insensato, ele é precipitado, ele age por impulso, ele é incontrolado. Escolhe, na maioria das vezes, soluções fáceis e rápidas, pagando caro até mesmo por isso. Então o livro de Provérbios nos adverte contra o caráter impossível do tolo por 3 motivos, dos quais são: ele é por natureza vaidoso, ele é presunçoso e ele é hipócrita. O caminho dos tolos é marcado pela corrupção, pela desonestidade, ele é marcado por tudo que não agrada a Deus. O que leva o homem a tão baixo declínio e miséria moral a ponto de manchar o seu caráter? Então, 3 tentações podem ser observadas, pois elas representam nosso elo mais fraco na corrente da resistência. Então veja, o desejo incontrolado de alcançar o poder, uma fome desesperada em adquirir fortunas, um anseio de ser famoso, de tornar-se popular, de tornar-se conhecido, de estar em evidência. O caminho dos tolos é marcado pelo exibicionismo. Ele não tem descrição, ele é indiscrição, ele tem risco alto de indiscrição, ele tem risco alto de ruína moral, ele tem risco alto de solidão. Então, devido ao seu alto padrão de exigência, acaba se tornando uma pessoa solitária e muitas vezes até sem amigos. Como podemos nos desviar dos caminhos dos tolos? Jesus, falando, o evangelista Mateus, escrevendo no capítulo 23, ele relata a história que Jesus faz uma distinção clara do caráter dos escribas e fariseus com o ofício que eles exerciam. E Jesus deixa bem claro que para Deus é sempre mais importante o que somos do que aquilo que fazemos.
irmãos, só no novo nascimento, através de uma conversão genuína ao Senhor Jesus, pode restaurar o caráter do homem. E só Jesus pode fazer isso. O novo homem, ele precisa passar pela trilha do discernimento. Ele precisa discernir bem as amizades. O discernimento, ele ajuda o cristão a se identificar. O novo nascimento, o homem precisa firmar-se no caminho da integridade. O novo homem precisa seguir pela rodovia da intrepidez. O novo homem precisa percorrer a estrada da justiça. Ele tem que andar em justiça. Ele tem que abandonar a iniquidade. Ele tem que deixar de ser hipócrita. Ele tem que deixar de ser mexeriqueiro. Ele tem que ser benigno. Ele tem que ser o que ganha almas. Salomão, no capítulo 11, ele diz que o justo é uma pessoa em quem Deus tem muito prazer. O justo é guiado pela sua integridade, é libertado da angústia, deseja somente o bem, reverdecerá como a folhagem, seu fruto é a árvore da vida e ele ganha almas. Então, irmãos, fazendo uma análise friamente do texto de Provérbios, nós podemos notar claramente que o homem sábio deve desviar-se do mal. Como citamos o Evangelho de Mateus, a distinção que Jesus faz entre um e outro, podemos assim perceber que o discernimento ajuda o cristão a identificar pessoas perversas, pessoas violentas, pessoas que estão sempre à caça de confusão, coisa que o cristão, ele não pode, ele não deve viver em confusão. Com isso, irmãos, eu não estou aqui querendo dizer que você não deva exigir os seus direitos, que você não deva só ficar perdendo, só ficar sendo desmerecido. O verdadeiro cristão que tem caráter, ele anda seguindo os passos de Jesus. E Jesus dá os meios, o caminho, a porta para ele exigir os seus direitos. Lembra quando Jesus disse: quando vocês chegarem numa cidade que eles não vos receberem, vocês batam os pés, sacudam o pó e vão-se embora? Eles serão injustificados. Eles não vão chegar diante de Deus e dizer que não foram alcançados, que não foram evangelizados, que não receberam a palavra de Deus. Todos nós, irmãos cristãos, devemos andar em novidade de vida. Todo cristão tem caráter. Todo cristão vive para a glória de Deus. Ele é o sal da terra, ele é a luz do mundo, ele é o bom perfume de Cristo. E como citamos lá no começo, caráter não se vende, não se compra. É a identidade de todo cristão que vive e faz a vontade de Deus. E quero concluir, irmãos,
dizendo que como cortar os pés e sofrer o dano, assim é mandar a mensagem por meio de um tolo. É o que está escrito no verso 6 do texto que nós lemos. Deus tem poder para fazer mudança em sua vida. Você, eu, estamos abertos e dispostos para as mudanças? Façamos o que é certo, o que é justo. Sigamos a orientação da palavra de Deus, como o próprio apóstolo Paulo descreveu em Efésios capítulo 5, 21. Devemos andar orientados, com coragem, com serenidade, com confiança em Deus. Podemos conservar a integridade do nosso caráter. E todo cristão deve ter o verdadeiro caráter e viver para a glória de Deus. Que Deus nos ajude e nos abençoe em nome de Jesus. Amém.